A gente cresce escutando que tudo acontece por alguma razão, que existe um propósito, um plano maior por trás das coisas. Talvez você seja uma pessoa boa. Talvez esteja se dedicando ao máximo por algo e ainda assim tudo continue dando errado. E então surge a pergunta: por quê? Essa questão, feita no silêncio do quarto ou em meio ao caos do trânsito, não é apenas uma crise momentânea. É uma rachadura que revela aquilo que mais tentamos evitar. A vida realmente possui um significado? Embora pareça apenas uma questão existencial, essa é, na verdade, uma das grandes perguntas filosóficas do século XX. Essa sensação desconfortável que combina tédio, vazio e inquietação tem um nome: o absurdo. E é justamente nesse ponto que surge um dos pensadores mais incômodos. Alguém que teve coragem de encarar esse abismo de frente: Albert Camus. Filósofo argelino, nascido em 1913. Em O Mito de Sísifo, uma de suas obras mais importantes, ele começa com uma afirmação extremamente dura: só há um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Não se trata de romantizar o desespero, mas de levar a questão sobre o sentido da vida até sua conclusão mais extrema. Viver não possui um propósito. Se tudo é passageiro, se a morte um dia apaga tudo aquilo que somos, então por que continuar? Camus não oferece um conforto religioso, nem promete que existe algum significado oculto esperando por nós nas estrelas. Pelo contrário, ele afirma que a vida não traz um sentido pronto e que o universo permanece indiferente aos nossos apelos. E é justamente aqui que surge a parte mais fascinante. Isso não significa que devemos desistir. Pelo contrário, perceber o absurdo não deveria nos destruir, mas despertar. Camus apresenta uma nova atitude: a revolta. Uma maneira de viver mesmo diante do absurdo, sem ilusões, sem depender de promessas futuras, mas exercendo uma liberdade profunda no presente. Então surge a pergunta que conduz este vídeo: é possível ser feliz sem um sentido maior? Vamos explorar essa questão juntos, com calma, em coragem e com Camus. Para Camus, o absurdo não está simplesmente no mundo exterior, nem existe apenas dentro de nós. Ele surge do encontro entre a necessidade humana de encontrar significado e o silêncio do universo. Nós queremos compreender. Buscamos padrões, motivos e recompensas. Desejamos que a vida seja justa, que o bem triunfe, que a dor tenha alguma finalidade e que a existência possua uma explicação. Mas o universo permanece em silêncio. É como gritar em um vale imenso e não receber resposta alguma. Ou pior, escutar apenas o eco vazio da própria voz. Camus descreve que o absurdo nasce do confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. E isso é fundamental. O absurdo não é simplesmente o mundo, mas a tensão entre aquilo que esperamos dele e aquilo que ele realmente nos oferece. Imagine uma pessoa vivendo exatamente como a sociedade espera. Estuda, trabalha, constrói uma carreira e forma uma família. Com o passar dos anos, começa a perceber que tudo se transformou em repetição. Acordar, produzir, cumprir obrigações, dormir. Então surge a pergunta: por quê? Esse instante de ruptura, em que olhamos para a engrenagem da própria existência e percebemos seu vazio, é o despertar do absurdo. É uma espécie de queda, não do corpo, mas da própria existência. A rotina perde sua máscara e revela um mundo sem roteiro, sem manual de instruções e sem uma justificativa definitiva. Camus percebe que muitas vezes tentamos responder a esse desconforto através de fugas, religiões que prometem encontrar sentido em um Deus, em outra vida ou em um futuro além deste mundo. Filosofias que tentam explicar tudo por meio de grandes teorias sobre progresso, história ou razão universal. E até distrações comuns que nos impedem de pensar profundamente, como redes sociais, consumo e produtividade incessante. Mas para Camus, todas essas fugas podem funcionar como formas de enganar a si mesmo. Ele chama isso de suicídio filosófico.
Quando alguém abandona a lucidez para se prender a ilusões confortáveis, a proposta de Camus se torna mais difícil, porém mais sincera. Não escapar do absurdo, mas confrontá-lo, encará-lo diretamente. E é aí que começa o verdadeiro desafio. O que fazer depois de perceber que a vida não possui um sentido pronto? É nesse momento que surge a revolta. Se a existência não tem um significado dado, então o que resta? Para muitas pessoas, essa questão parece um beco sem saída, uma rua escura com uma placa indicando fim da linha. Mas Camus faz exatamente o contrário. Ele olha para esse mesmo beco e afirma: talvez seja justamente aí que a liberdade começa. Vamos retornar ao mito que dá nome ao livro. Sísifo, personagem da mitologia grega, foi condenado pelos deuses a uma tarefa absurda: empurrar uma enorme pedra-montanha acima apenas para vê-la voltar ao chão e começar tudo novamente, eternamente sem conclusão, propósito ou recompensa. Camus encontra nessa história uma representação perfeita da condição humana. Trabalhamos, amamos, lutamos, envelhecemos e, no final, morremos. Tudo aquilo que construímos um dia desaparecerá. Parece cruel, mas é a realidade. E Sísifo empurrando sua pedra representa todos nós. Porém, Camus faz uma interpretação surpreendente. É preciso imaginar Sísifo feliz. Como isso seria possível? Como alguém poderia encontrar felicidade sabendo que tudo o que faz um dia será desfeito? A resposta está na consciência. Sísifo não encontra felicidade apesar de sua condenação. Ele encontra felicidade porque não se ilude sobre ela. Não espera uma salvação, não aguarda um milagre. Ele sabe que a pedra voltará a descer, mas ainda assim continua. E esse ato de continuar, mesmo sabendo que não existe um sentido maior, é aquilo que Camus chama de revolta. A revolta não significa gritar ou destruir. É uma espécie de lealdade. Não há esperança, mas há verdade. É reconhecer que a vida é absurda e ainda assim decidir vivê-la por inteiro. Essa atitude lembra o desapego presente em algumas tradições orientais, como o budismo. Porém, enquanto o budismo busca o desapego do sofrimento e do próprio eu, Camus defende uma ligação consciente com a vida, mesmo quando não existe nenhuma garantia de sentido. Ele afirma que a revolta dá valor à existência e transforma a vida em algo que merece ser defendido. E aqui acontece a grande mudança filosófica. Se não existe um sentido previamente estabelecido, então não somos prisioneiros dele. Somos livres. Essa liberdade pode causar medo. Afinal, sem regras definitivas ou um objetivo final, tudo parece incerto. Mas, ao mesmo tempo, ela representa uma oportunidade única de criar, escolher e afirmar a própria existência. Nietzsche, filósofo que também confrontou o vazio deixado pela perda dos sentidos tradicionais, escreveu: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas o que acontece quando esse porquê não existe? Camus responde de outra maneira. Talvez seja necessário criar o próprio como. Com lucidez, coragem e até certa ironia, a revolta camusiana se transforma, assim, em uma espécie de arte. É o artista que sabe que sua obra poderá ser esquecida, mas ainda assim continua criando. É o trabalhador que repete suas tarefas sem abandonar sua dignidade. É aquele que ama mesmo sabendo que tudo é passageiro. Em uma época obcecada por sucesso, propósito e grandes missões, essa visão pode parecer quase provocadora. E talvez seja justamente por isso que ela tenha tanto poder de libertação. Afinal, é realmente possível ser feliz sem encontrar um sentido maior? À primeira vista, parece uma contradição. Desde cedo aprendemos a associar felicidade a metas, objetivos e propósitos. Encontre seu propósito, descubra seu porquê, siga seu chamado. Essas frases aparecem repetidamente em livros de desenvolvimento pessoal, discursos motivacionais e publicações nas redes sociais. Mas Camus questiona essa lógica.
Será que realmente precisamos de um grande significado para viver bem? Ou simplesmente fomos ensinados a acreditar nisso porque é uma ideia confortável? Para Camus, a felicidade não está necessariamente no porquê, mas no como. Ela não depende de um plano cósmico, mas da intensidade com que experimentamos o presente. Sísifo, ao empurrar sua pedra, encontra sua liberdade justamente porque está consciente de cada momento. Ele sabe que sua tarefa é absurda e, por isso mesmo, não espera que ela seja algo diferente daquilo que realmente é. É nesse ponto que a liberdade aparece. Quando deixamos de exigir do mundo aquilo que ele não pode oferecer. Essa ideia pode parecer melancólica, mas é justamente o contrário. Ela liberta. Quando abandonamos a expectativa de que a vida precisa possuir um significado grandioso, deixamos de sofrer por não encontrá-lo e começamos a valorizar aquilo que existe, em vez daquilo que imaginamos que deveria existir. Camus escreve que o absurdo pode libertar o espírito com a mesma intensidade com que o aprisiona. Em outras palavras, aceitar a ausência de um sentido pronto abre espaço para uma felicidade mais simples, concreta e intensa. Pense nos momentos em que você realmente se sentiu feliz. Talvez tenha sido uma risada ao lado de alguém, uma música que despertou alguma emoção, algo criado pelas próprias mãos, uma caminhada silenciosa. Esses momentos nem sempre possuem uma explicação ou um motivo específico. Eles simplesmente acontecem, e isso pode ser suficiente. Essa felicidade sem um sentido maior que Camus apresenta. Uma alegria baseada na lucidez, na presença e na consciência de que a vida é curta, mas ainda assim merece ser vivida. Mas isso não significa viver de qualquer maneira. Camus não defende um niilismo indiferente, nem um hedonismo sem propósito. Ele propõe uma ética da revolta, uma maneira de viver com coerência. É também o trabalhador que consegue encontrar valor naquilo que faz, mesmo sem receber reconhecimento. Nesse contexto, felicidade não significa viver em constante euforia. Ela se aproxima mais da antiga ideia de ataraxia, uma tranquilidade profunda que nasce da aceitação daquilo que somos e da realidade que vivemos. Também lembra o Satori do Zen Budismo, um estado de despertar que surge quando deixamos de procurar respostas fora de nós e voltamos nossa atenção para o momento presente. Camus acreditava que o ser humano pode sim encontrar felicidade, desde que aceite a realidade como ela é e escolha viver esse jogo com dignidade. Como ele próprio sugere, o mais importante não é ser o mais forte, mas manter a lucidez. Ser feliz sem um sentido pronto não significa abandonar a vida, mas aprender a aceitá-la com seus ciclos, limitações, contradições, ausência de respostas e também com sua beleza concreta, que só percebemos quando deixamos de exigir que ela nos explique o motivo de tudo. Então é possível ser feliz sem sentido. Camus diria que sim, desde que você tenha coragem. Não a coragem de alguém que tenta enfrentar o mundo a qualquer custo, mas a de quem consegue enxergá-lo como ele realmente é, sem filtros, sem promessas de eternidade e sem fugir do vazio. É a coragem de escolher viver, não porque a existência possui uma explicação definitiva, mas simplesmente porque ela existe. Começamos este vídeo perguntando se seria possível continuar vivendo quando tudo parece não ter propósito. Agora, talvez essa pergunta tenha adquirido outro significado. Talvez não seja necessário encontrar um sentido escondido, mas aprender a criar intensidade dentro da realidade em que estamos. Não se trata de descobrir um destino misterioso, mas de dar forma ao caos através da consciência e da lucidez. No fundo, Camus nos apresenta uma espécie de maturidade. Compreender que o mundo não nos deve respostas e, ainda assim, escolher viver como quem dança à beira do abismo. É claro que essa escolha tem um preço. A lucidez pode pesar, a liberdade pode assustar e a ausência de sentido pode causar dor. No palco da existência, talvez não sejamos personagens de uma grande história cósmica,
Mas ainda podemos ser responsáveis pelos nossos gestos, pensamentos e afetos, criando significado naquilo que fazemos aqui e agora. Camus não está dizendo para abandonar tudo, ele está dizendo para abandonar as ilusões e, a partir disso, viver com mais autenticidade. Talvez a felicidade esteja menos em encontrar respostas definitivas e mais na lucidez com que aprendemos a fazer nossas perguntas. No final, a pedra sempre voltará a descer a montanha. Mas o que você faz enquanto a empurra? Isso sim está sob seu controle. E você escolheria a segurança de uma ilusão confortável ou a liberdade inquietante de viver sem máscaras? Se este vídeo fez você refletir, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal.